Saudações buscadores, aqui é o Thiago Sanz e esse é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. Vamos falar hoje do episódio 53, conversando com um alienígena prisioneiro, parte 3. Se você não viu, o link está aqui no card na descrição, assiste lá primeiro e depois volta para cá, beleza? E aí, o que aconteceu de louco, né? Vocês perceberam que é o Renan, né? Não é mais a Gisele, e aí, né? As coisas funcionam assim, normalmente os processos do PC eles são contínuos, né? Então não significa que tudo vai passar sempre por um mesmo médio, às vezes consciências conversam, se comunicam com outros de nós, né? É muito normal, muito comum. Então o que aconteceu aqui, né? Ele explicou algumas coisas que nós tínhamos dúvidas, certo? Com relação ao processo de Wizard, aquela coisa do como é que ele comia, né? Como é que ele podia ficar preso, né? Se ele é um ser multidimensional. Sabe aquelas dúvidas que as pessoas têm, principalmente as pessoas que não têm tanta vivência espiritual, né? Ou vamos dizer assim, espiritual não é nem uma palavra legal para quem não entende disso. É tipo uma vivência extrafísica, uma vivência de tipo assim, de como funcionam dimensões, o que é estar experienciando outras condições dimensionais, entendeu? Então é mais difícil para essas pessoas que têm essa dificuldade entender e compreender como ocorrem. É normal. E é a nossa função, dentro do nosso trabalho de codificação, conseguir explicar para essas pessoas o que acontece. Para que nós sejamos um meio fidedigno, um meio de confiança, para que todos possam compreender, aqueles que não têm experiência, possam compreender como que funciona, de um jeito que elas passem a confiar naquilo que está sendo dito, né? E entendam que mesmo que elas não experienciem aquilo, que nós somos uma fonte capaz de informá-las sobre isso, né? Sobre o extrafísico, né? Bom, então as perguntas foram respondidas. Muito interessante a forma como ocorre, né? A divisão monádica, a clonagem da base de dados, que é o que existe de conhecimento adquirido, né? E no momento em que se clona, se adquire uma nova programação existencial, né? Então aquela versão do Wizard, né, desse último episódio, tinha outra programação existencial diferente do Wizard que está aqui vivenciando aquele corpo biológico, a extensão, né, existencial daquilo, aquela programação existencial diferente. São consciências distintas trabalhando para abastecer o mesmo HD, vamos dizer assim. É assim que funciona a Mônadas, né? Só que a gente dá uma romantizada muito louca para explicar a Mônada de um jeito muito sentimental, muito... Assim, se a gente não faz isso, as pessoas que são muito religiosas, elas não compreendem, porque para as pessoas a espiritualidade, ela tem que ser sentimental, tem que ser amor. Entende? E quando nós colocamos uma sessão dessa e explicamos mônadas de um jeito matemático, as pessoas falam, mas isso não pode ser bom, não é de Deus, porque isso não tem amor. E o que nós falamos para as pessoas é, de repente o amor não é manifestado da mesma maneira que a gente acredita. Entendem? É isso. Então, para a gente entender melhor isso tudo, é importante que a gente tenha contato com outras formas de expressão, como a de Wizard, né? E aí, o que acontece nessa questão aqui específica, né? O Wizard fala desse romantismo que nós fazemos, né? Essa coisa de que se você tem que explicar para um cara que era espírita, para um cara que era da grande fraternidade branca, qualquer coisa assim, algo relacionado à mônada, você tem que dar aquela floreada, você tem que romantizar. Né, para tudo, para explicar a transição planetária, para explicar a mônada, para explicar qualquer coisa, você romantiza e isso deturpa com o tempo a informação, ela vai dando aquela distorcidinha, entende? Então é importante, muitas vezes durante o nosso processo, trazer isso para uma realidade mais simples, não que a realidade matemática e lógica seja mais simples, mas ela é mais pura, você tira aqueles detritos que estão acoplados na informação, né? O Thiago está chamando o amor de detrito. Estou chamando o sentimento que a gente cria através do que a gente entende por amor.
É uma manifestação que a gente acha que compreende, mas nós só achamos que compreendemos. Não funciona assim. Senão não existia o tal do amor incondicional, não é? Que todo mundo diz. É por aí, vocês estão entendendo? Então vamos lá, né? Vamos falar de transição. Agora que essa introdução aconteceu, vamos falar do que ele diz, transição. Bem, a transição, nós já estamos falando nos últimos vídeos, nos últimos episódios sobre transição, né? Vocês se lembram do Beyondroid? Está aqui no card, né? Ele falou sobre o coeficiente que a Terra aguenta, suporta, que ela trabalha, né? Que tem esse coeficiente de consciência, a medição da escala, esse coeficiente dessa consciência. A consciência adquiriu X porcentagem, então ela pode continuar. Se ela não tem essa porcentagem, então ela tem que sair, né? Etc. E quando eles fazem esse cálculo, eles não estão falando como se a consciência que tem 20% fosse negativa e a que tem 40% fosse positiva. Eles calculam consciência com uma outra métrica. Entendem? Porque, e aí vem o que o Itzhard diz, né? Vocês calculam inteligência e consciência, enfim, vocês criam métodos classificatórios para isso, mas não bate com o que é realmente analisado para se realizar essas coisas, né? As métricas não são as mesmas. Então a gente fica falando aqui de uma coisa e lá o que importa é outra. E aí quando acontece alguma coisa aqui, a gente não entende, porque a gente classificou de um jeito que não é assim lá fora no astral. É uma classificação, um julgamento humano. Isso acontece em tudo, com o que a gente vê de crime na TV, né? Quando a gente não entende o que acontece. Tudo é muito assim, entendeu? A gente não entende a experiência do próximo, né? Lembrando que a experiência do próximo, o fato da gente... não é que o cara faz o que ele quiser, não. Não é isso. Quando a gente fala que a gente não entende que a gente é neutro, nós não estamos dizendo em nenhum momento que ser neutro é ficar apático. Às vezes as pessoas confundem. O ser neutro é tomar a decisão que importar naquele momento. Você decide com consciência qual das polaridades você vai atuar. É isso, tá? Agora, voltando ao tema da transição, o Itzhard diz, é matemática, gente. Né? Se aquele ser não consegue mais, porque a Terra ela vai mudar a vibração. Então, e aí, esqueçam o positivo e o negativo. Ela tem que mudar o corpo dela, ela vai mudar a frequência. E aí, alguns seres, porque a Terra ela tem que aprender. Nós já abastecemos a Terra. E alguns seres já não abastecem a Terra de informação que ela quer. Ela já tem aquilo já, ela não quer mais aquilo, ela quer outro tipo de informação. Então aqueles seres deixam de ser úteis. Eles deixam de ser úteis para a experiência do ser que habita a Terra, vamos dizer assim, que está sincronizado com o que a Terra é. Então, se ele não tem mais serventia naquele processo daquelas consciências, significa que aquelas consciências também não estarão mais participando plenamente da possibilidade que elas possuiriam antigamente. Não é mais a mesma, de evoluir. Elas precisam evoluir em outro local, né? Evoluir e expandir, né? Porque o processo que a Terra dava, ela não dá mais. Não vai dar mais para ela fornecer para esses caras. Então precisa ir para um outro local. Isso é importante para todos. Porque é importante para quem está aqui continuando no processo e para quem está saindo, que vai ter o seu processo, vamos dizer assim, otimizado, né? Não será prejudicado porque estará indo para um local onde ele pode exercer aquela programação existencial. Estão entendendo? Então, é disso que se trata a transição planetária, né? As consciências que estão abaixo do padrão da Terra, e nós esquecemos, hein? Mas as consciências que estiverem acima do padrão da Terra também vão embora. E isso nós chamamos como? Né? Como que o Espiritismo chama isso? Né? A turma normalmente fala, né? Transmigração de almas, né? Ela tem que sair daqui, ela tem que ir para outro planeta agora. Exilados de capela, né? São alguns exemplos que nós falamos aqui. Nós já falamos de alguns exemplos uranianos, alfa centaurianos, alguns exemplos que existem, Anunnakis, né? Foi falado bastante aqui. Exemplos dessa transmigração, né? Muitas vezes compulsória para quem está vivenciando aquilo, mas num nível acima, aquilo é desejável. É super desejado que ocorra a continuidade desse processo,
porque aquela experiência tem que continuar, né? E a Terra não poderá mais fornecer essa possibilidade. A transição é basicamente isso, é uma equação matemática. Se você ainda tem o que oferecer e o que extrair deste local, deste plano onde você está, você continua. E as pessoas têm muito medo, elas falam assim, mas como é que eu sei que eu vou embora? Percebam, pessoas, não se preocupem, se concentrem apenas em fazer o que vocês fazem da sua vida. Não tentem mudar, né, os seus próprios processos. Se por algum motivo você ao ouvir isso falar, mas eu tenho que melhorar alguma coisa, então se você sente que tem que melhorar alguma coisa, melhore. Mas não vamos melhorar nossos processos por medo de ir embora, porque a morte não existe a grosso modo. Vamos tentar otimizar nosso processo de aprendizado, vamos aprender. Né? Estamos aqui para aprender. Todos estão aqui vivenciando o que vivem, e por mais que as pessoas aqui não entendam a experiência do próximo, se isso acontece aqui é porque é permitido. Entenderam? Então nós temos que aceitar essas condições que a Terra nos impõe. Né? E a Terra pode, como vai, modificando esses padrões ao longo do tempo. E aí, quando o nosso padrão não bate mais com o padrão que ela está querendo ir, nós somos convidados a ir para um local onde nós temos uma condição de fazer mais, né? De otimizar aquilo e continuar a nossa existência. É simples. Estão entendendo? O processo matemático é esse. Então, não é tão romantizado como as pessoas tentam falar ou dizer. Ele é um processo, é uma escala. Né? Você tem um coeficiente X, então você ainda consegue contribuir, você ainda consegue gerar, você ainda está fazendo alguma coisa. Se você tem um coeficiente Y, de repente você não precisa mais, não dá mais, não corresponde ao que é necessário. É assim. Né? O que mais que foi falado? O Witzard falou de alimentação, isso aqui é polêmico, alimentação vegetariana, vegana, né? E daqueles que comem carne. Né? Esse foi nós já tínhamos recebido informações do próprio BioAndroid, né? Já falou alguma coisa com relação a... Inclusive ele falou de um tema bastante parecido e tão controverso quanto, com relação às mudanças climáticas, né? Efeito estufa, né? E isso na época as pessoas também falam, nossa, mas que estranho essa informação. Quando o Witzard fala da questão vegana, é a mesma coisa. A galera fala assim, nossa, mas que esquisito, né? Mas na prática... existem consciências que pensam que só por estarem se alimentando de forma vegana, elas estão mais evoluídas que as outras. Mas como vocês já devem ter entendido ao longo do processo do PCE, se você ainda não entendeu, você vai entender em algum momento, se você acompanhar os vídeos, é que isso é mais um processo de dualidade, de julgamento. Certo? Da dualidade, de tentar entender a experiência do outro. Não é um padrão, né? Não há esse padrão. Então, essa é a importância do que o Witzard diz. Ele se refere muito às pessoas que, por conta da condição, né, isso vale para o outro lado, não só para quem é vegetariano ou vegano e tenta compelir os outros a serem também, mas outro lado, quem é carnívoro e tal, e que tenta compelir as pessoas ou desprestigiar, menosprezar e tal, a condição delas de alimentação. Né? A gente vê muito isso no Sul. Né? A pessoa no Sul, as pessoas têm churrasqueira em casa, os apartamentos são medidos com churrasqueira. Então, é uma coisa tão social que se você tem um filho que é vegetariano, muito provavelmente você vai... É uma coisa cultural, você vai falar, mas como assim um gaúcho vegetariano? Estou dando um exemplo, para vocês entenderem que não é só ao lado do Witzard de dizer que os vegetarianos e os veganos atacam, quem não é, mas o contrário também ocorre. E é importante que vocês compreendam que quando se briga ou se discute ou se questiona isso tudo, é errado já, porque você não faz isso para que os outros parem de fazer. Você está fazendo por você, né? Pelo que você acredita, pelo que você entende, pelo que você aceita. E outra, é natural. É natural muitas vezes. Aqui no PCE, quando nós decidimos que nós seríamos médiums de comunicação e que nós taríamos essas comunicações, aconteceu que naturalmente alguns de nós paramos de comer carne. Nós não entendíamos por quê.
mas foi uma decisão de nós para nós mesmos. E nós diminuímos. Muitas vezes nem paramos totalmente, mas nós diminuímos o consumo de carne, naturalmente. E isso nos fez canais melhores algumas vezes. Mas para outras condições de comunicação, não seríamos canais bons, entendem? Porque o aterramento, porque a carne aterra. Lembra que nós falamos sobre aterramento? Com relação a drogas e tal? É o mesmo caso, né? O aterramento, muitas vezes as pessoas têm dificuldades em se aterrar aqui por não se alimentar de carne. É normal, né? E isso nós não podemos crucificar quem faz essa alimentação, porque muitas vezes energeticamente até se precisa delas. É muito louco compreender isso. Mas às vezes, dependendo do trabalho energético que você faz, do tipo de ectoplasma que você precisa de uma alimentação carnívora. Então essa pessoa ela não vai parar de comer carne, ela não vai nem aceitar parar de comer carne, ela nem vai entender, sabe? Está programado para que ela não pare de comer carne, porque ela trabalha isso de outra maneira, enfim. Não quer dizer que todos são assim nessa programação, ou que as pessoas não podem mudar, mas existem casos e casos, entendem? Então é muito sobre isso. Importante essa comunicação do Itzhak sobre esse tema, para que a gente passe a compreender mais amplamente as questões relacionadas a esse atraso em que a gente tem em brigar pela forma como se alimentam, né? Porque os próprios animais, quando a gente começa a estudar isso monadicamente, a gente vê que nós somos os próprios animais de alguma maneira, né, extensionada, né, de como funciona a manifestação de vida. Muitas vezes nós estamos alimentando de nós mesmos. Os animais muitas vezes entendem, sabidas as condições das encarnações de cada alma no momento, né? Sabe-se que aquela alma vai vir para aquela condição, mas muitas vezes os vegetarianos eles não se lembram, não se percebem de que aquilo também é utilizado pelo plano de expansão espiritual. Entende? Então tá tudo certo, tá certo você parar, tá certo você continuar, né? Vai do julgamento de cada um. Não é isso que vai tornar alguém mais ou menos evoluído, mais ou menos expansivo. Não é isso, mas é uma característica comum e futura do que os humanos terão. Nós vamos parar de se alimentar de carne, é fato isso. Mas não é como o Itzhak disse, não é este o único ponto, é só um dos pontos. Você pode ter outros tantos pontos muito mais expandidos e ainda carregar este ponto por precisar. E muitas vezes, no momento em que você tem que soltar isso e continuar a ter outros pontos já desenvolvidos, você fará. Né? É uma condição. Eu, por exemplo, sou viciado em coquinha, minha coquinha querida. Não consigo largar, é difícil muitas vezes. E tudo bem, estou bem com isso, entende? Então, assim, são coisas que a gente tem que transcender. Mariana trabalha no mercado de alimentação, né? E ela é vegetariana. Então, por exemplo, o Renan mesmo disse que ele sentiu muita diferença quando ele parou de comer carne, depois voltou, enfim. Nós mesmos somos os próprios cobaias do próprio projeto nessas questões e nós temos essas experiências para contar de vivência. Então é muito importante essa pluralidade, a gente poder observar que isso tudo pode acontecer, que não está errado, está tudo... Porque a gente briga muito, porque a gente quer que tudo seja como a gente pensa, como a gente acredita ser certo. A gente quebra muito a cara, porque o mundo não muda e a gente fica assim, mas caramba, já era para ter acontecido isso, eu escuto que isso vai mudar, tem muito tempo, por que isso não mudou? De repente porque você não escutou direito. De repente porque você não entendeu que as coisas precisam ser assim. Não é as coisas que vão mudar, são a gente que pega e vai mudar isso. Nós vamos mudar, não é que as coisas vão mudar. Essa é a diferença. E isso é muito importante que as pessoas compreendam. Porque não é uma mudança, não vai cair do céu. Não é amanhã que vai vir um ET para conversar com a gente. Isso vai acontecer quando a gente mudar. O sistema financeiro vai acabar? Não vai acabar. Vai acabar quando a gente quiser, quando a gente entender que tem que acabar. Né? É o contrário. Nós no leme das coisas e não esperando. Vamos parar de esperar Deus, de esperar voltar Jesus. Vamos parar, é a gente.
É a gente no Leme. E é isso aí, povo. Considerem apoiar o projeto, hein, no Catarse. O link está na descrição e nos comentários aqui. Beleza? Fiquem bem, até semana que vem. Fui!